Hoje eu vou dar uma ida ali no centro de emprego aqui da cidade. Vamos ver se eu arranjo alguma coisinha, né? E aí, enquanto a gente troca uma ideia, enquanto eu falo algumas coisas pra vocês, eu vou tentar mostrar um pouco aqui da cidade que eu tô, beleza? E aí, não vai aparecer muito a minha lataria aí. Mas fiz a barba, penteei o cabelo, arrumei bonitinho pra poder ir lá. Então fica comigo até o final que a gente vai trocar uma ideia aí que vai te ajudar bastante, beleza? E claro, não esquece de você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo a sua dúvida, né? Eu vim com visto de procura de trabalho, tô tendo vários perrengues e talvez, né, os perrengues aqui que eu esteja passando possam te ajudar a não passar pela mesma situação, entendeu? Por isso que é importante aí a sua participação aqui no canal através da sua inscrição, do comentário, do like e compartilha aí nos grupos de WhatsApp também para poder fortalecer essa informação a chegar aí a mais brasileiros que pretendem vir morar aqui em Portugal, beleza? Cara, eu ouvi um vídeo que me ajudou bastante a mentalizar o processo e que talvez te ajude também, sabe? Que é o seguinte: 3 passos para você ficar rico ou para você prosperar, que é o seguinte: feche os ralos, abra as torneiras e atrase o seu padrão de vida em até 6 anos. E aí eu vou te explicar o que é, né, o que quer dizer isso aqui, que é o seguinte: fechar os ralos. O que você vai fazer para fechar os ralos? Cara, você vai diminuir seus custos, você vai economizar, vai cortar, né, regalias, cortar o luxo, cortar, por exemplo, rolês, umas comidas diferentes, né, presentes, roupas novas. Para você que está pensando em imigrar, isso faz toda a diferença. Para quê? Para você levantar a grana, para você não passar aperto. Olha o meu exemplo, que estou aqui já há 2 semanas sem trabalho, entende? Não tá fácil e provavelmente vai demorar aí mais umas 2 a 3 semanas para que eu consiga alguns documentos para sair, né, dessa situação. Segundo ponto aqui, né, mas fixando aí no fecha os ralos, tá? Você vai ter que sacrificar alguma coisa para você juntar sua grana, né? Vai doer um pouquinho, né? Vai ser um pouco difícil, mas para você conseguir atingir o objetivo, você tem que sacrificar alguma coisa, não tem jeito, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa. E aí você tem que ir passando por esses processos. Depois vem, abra as torneiras. Pô, mas eu acabei de fechar os ralos, eu vou abrir a torneira, como é que eu vou fazer isso aí, Matheus? Me explica. É simples, ó. Abra as torneiras. Você vai ter que melhorar, né, a sua performance. Como você ganha grana, como você ganha vida, para você se programar e otimizar, né, e os seus lucros, os seus rendimentos. Cara, no meu caso, né, que eu tô voltando a ser CLT agora que eu vim aqui para Portugal, mas por quê? Porque faz parte do processo. Eu vou ser CLT? Claro que não. Eu não vim para cá para ser CLT, eu preciso por conta do visto, né, um critério. Mas aí, qual que é o lance? É você otimizar suas formas de ganhar. Você é CLT no Brasil. Cara, busca uma forma de renda extra, né? Ou então, se o seu planejamento é a longo prazo, você não quer fazer uma renda extra empreendendo, vai fazer um cursinho para você subir de cargo, você ganha mais, corta os seus gastos e aí você otimiza aí os seus ganhos, isso a médio e longo prazo, né? Agora, se o seu prazo é curto, você tem que empreender, não tem jeito, você vai ter que bolar uma forma ali de gerar uma segunda fonte de renda para que você tenha mais ganhos, menos custo, e aí você vai conseguir atingir ali a sua meta a um médio e curto prazo, né, para poder conseguir subir de nível, não tem jeito. E tudo depende da estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia, não adianta você só tipo, eu vou para Portugal e vou mudar de vida e não sei o quê. Você chegar aqui para ser CLT, ganhando um salário mínimo, você não vai mudar de vida, você vai passar aperto, sabe? Porque, por exemplo, aqui onde eu tô, que não é o dos mais caros, mas também não é o mais barato, né? Eu tô pagando 350 euros por mês. E aí você tem custo de alimentação, você tem custo de transporte, disso, daquilo outro. E 870 é o salário mínimo, mas tem os descontos. Você vai pegar ali uns 780 sendo otimista, sabe? Então,
não mira só o salário mínimo, você tem que mirar subir de nível. Não tem jeito, você chegar aqui para ganhar salário mínimo, vai passar aperto. E aí não compensa, entende? Não vale o rolê. Vale assim, se você tipo, eu quero curtir ali alguns meses na Europa. Aí ok, mas aí depende da sua estratégia, né? E a estratégia é muito individual. Então assim, pô, como é que eu vou otimizar aqui se eu já sou empreendedor? Tenta observar, né, o que as outras pessoas estão fazendo e está dando certo, entende? Se adapta para o seu meio ali de empreendimento, você vai adaptar para o seu negócio, lá ele. Mas enfim, tem que ter estratégia. Sem estratégia, não vai para frente, sabe? E o terceiro e último ponto aqui é atrase o seu padrão de vida em até 6 anos. E o que seria atrasar o padrão de vida? Cara, você tem duas formas, né? Uma, no meu caso, pô, eu ganhava ali uma média legal, bem acima do salário mínimo no Brasil. Trabalhava por conta, dia e hora que eu quisesse, né? Claro, não tão assim, né? Eu trabalhava com fotografia de casamento, e aí, às vezes, na maioria das vezes, né, os meus fins de semana ficavam refém desse trabalho. E acabava que eu não tinha, assim, não conseguia levar relacionamento adiante. É os sacrifícios, né? É o meu objetivo, o que eu queria alcançar e o que eu estava disposto a fazer. Então, preferi investir em mim, preferi, né, ter ali esse meio de trabalho em que eu ganhava muito bem e não ter ali relacionamentos, vida social e tudo mais. Por quê? Porque eu já tinha uma estratégia a longo prazo, que era, né, imigrar para Portugal, e tenho a minha estratégia além disso também. Não pensa que é só tipo, vou ir para Portugal e ganhar um salário. Não. Eu não nasci para ser CLT, entende? Não nasci para ser CLT, não vim ao mundo para isso, mas tenho a minha estratégia, né? Tenho a minha estratégia ali já traçada. Pode ser que não seja das melhores, mas é uma boa estratégia no meu ponto de vista. E vamos torcer para funcionar, né? Para isso você tem que continuar acompanhando aí a trajetória. Mas aí, como eu disse, né, a estratégia é individual e ela é adaptada aí a cada uma das pessoas. Nesse caso, então, sobre o atraso, né, do estilo de vida, você vai fazer o seguinte: ou você, né, já cortando os seus gastos, otimizando os seus ganhos, você vai manter isso durante ali pelo menos os primeiros 5 a 6 anos, porque vamos supor que você chegou aqui ganhando 870. No começo você vai gastar quase isso, você tenta poupar o que der, né? Mas você passou a ganhar 1.000, por exemplo, passou a ganhar 1.000 euros por mês. Você vai passar a gastar 1.000? Não, segura a sua onda. Você vai pegar essa diferença ali e você vai ou guardar ou investir de alguma forma para que você consiga, com o tempo, ganhar mais, gastar menos. Exemplo, você vai chegar aí gastando 350, 400 de aluguel por mês. E se você ir poupando, com o tempo você pega um financiamento, você vai comprar sua casinha, você vai deixar de pagar para os outros e vai ter um gasto que é seu, que você vai ter um retorno, mesmo que seja a longo prazo. Você já tem ali um retorno para você, a sua casa. Eu vou vou chegar em Portugal e não vou sair, não vou viajar? Não, segura a sua onda. Com o tempo você vai conseguir fazer isso gastando pouco, sabe? Mas você tem que segurar a onda para não sair esbanjando, não sair tipo curtindo como se não houvesse amanhã, porque há um amanhã e você vai precisar pensar cada um dos seus passos aí ao longo desse processo, entende? Por isso que a estratégia é muito importante. Um dos passos mais importantes é a sua estratégia. Entende? Mas aí cada um vai levar a sua maneira. Eu penso assim, imagino que vai dar certo. Pra gente descobrir só daqui a 5 anos, talvez menos, né? Mas, enfim, vamos falar agora do rolê de hoje do NIS, que eu comecei o vídeo, né, falando a respeito dele. Fui no danado do centro de emprego e, por mais absurdo que pareça, né, assim, pra não falar que eu tô só criticando ou reclamando, só havia um funcionário lá na hora que eu fui, que foi depois do horário do almoço, né? Então talvez mais pessoas estivessem ali ainda por retornar, né? Mas aí esse senhor foi o melhor atendimento que eu tive em Portugal até agora, de todos os lugares que eu já fui. O melhor atendimento, super educado, me explicou de uma forma cortês, detalhada,
tranquilo, sabe? Ele falou devagar que aí facilita o entendimento, né? Porque você acha aí que só porque é português vai facilitar, não facilita, não. A velocidade com que muitos falam complica, né, a nossa interpretação, o nosso entendimento, e às vezes você fica assim, tipo, oi, o quê? Você pode repetir? E às vezes as pessoas, tipo, não gostam de repetir, sabe? Às vezes a pessoa pode perder a paciência ali, que já aconteceu comigo algumas vezes. Mas ele não, ele me tratou super bem, só que qual é o problema nessa situação? Não é ele, é o processo, é o sistema, entende? Por que que é o sistema? Porque você vai procurar emprego no centro de emprego, que é tipo o Cine do Brasil. Eu não sei se tem no Brasil inteiro, mas pelo menos em Minas Gerais havia o Cine, né? Que é para você procurar emprego. Centro, sei lá o que, de Integração Nacional de Emprego, um troço assim. Mas enfim, o Cine. É como se fosse, né? Só que daqui. E aí eu vou no centro de emprego, vinculado ao governo, e é a mesma resposta. Para você ter o seu cadastro aqui, você tem que ter o seu NIS. Se você não tem o NIS, você não se cadastra. Mas para ter o NIS eu preciso de um contrato de trabalho. E para conseguir o contrato de trabalho, estão me pedindo o NIS, então como é que eu faço? Aqui é o centro de emprego, né? Eu vim aqui procurar uma oportunidade de emprego para conseguir o NIS, para conseguir a minha conta, para, né, desenrolar isso aí. Mas aí, a resposta que eu tive foi, infelizmente, não podemos te atender sem que você tenha o NIS. E aí esse senhor, não depende dele. Ele mesmo falou, sem o NIS eu nem consigo te colocar no sistema. Então por isso que você precisa. Me deu até um cartãozinho, né, sublinhou aqui e falou, olha, quando você tiver, você não precisa nem vir aqui antes não. Você liga para você agendar, você já vai chegar com o seu horário aqui para ser atendido. Mas primeiro você tem que ter o NIS para a gente poder te colocar no sistema. E aí ele me deu uma dica, né? Falou assim, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas converse com as pessoas na internet que talvez aí algum amigo ou conhecido seu já tenha contornado essa situação e aí você consegue chegar nesse resultado também, porque você não é o primeiro que me diz isso, entende? Já foram outras pessoas lá com a mesma situação. E o problema é que, tipo assim, cada unidade aqui governamental, né, eles aprovam um projeto lá no parlamento, mas isso não chega na ponta, né, não chega aqui para os funcionários, não é repassado, sabe? Ao invés de ser um treinamento direcionado, rola tipo um telefone sem fio. E aí cada unidade vai te atender de um jeito, cada funcionário vai te passar ali uma resposta. Se você for na unidade daqui, você vai ter um parecer. Se você for na unidade da cidade ao lado, você vai ter outro e por aí vai. E vai se atrapalhando, ao invés de resolver algo simples, cara. Então, tipo assim, Portugal tem muitos avanços, inúmeros. Mas tem umas coisinhas tão besta, tão atrasadas, sabe, que segura a gente. O cara lá mesmo, né, dessa unidade, ele nem sabe da existência do visto de procura de trabalho. Ele não sabe o que é o visto de procura de trabalho. Durante a nossa conversa ali, acho que umas 5 ou 6 vezes eu repeti, é o visto de procura de trabalho. E ele, o visto de estudante. Eu, não é um visto de estudante, é o visto de procura de trabalho. E aí quando ele explicava assim, e aí com o seu visto de estudante, você consegue fazer isso, aquilo? Não é visto de estudante, é visto de procura de trabalho. Os bancos não sabem da existência desse visto. A segurança social aqui da cidade não sabe da existência desse visto. O centro de emprego não sabe da existência do visto de procura de trabalho. Vocês querem ver um absurdo maior do que esse? Cara, é uma situação bem complicada. Mas aí, até semana passada, mais ou menos, advogados que eu já ouvia, né, já tinha recebido indicações, não estavam realizando ali a abertura do NIS. Por quê? Porque os advogados, cuidado, tá? Que a maioria é golpe, mas tem um ou outro assim que você vai pegar indicação direta, então você tem ali uma segurança maior. Mas qual que é o lance?
os advogados conseguem burlar essas situações. Não sei se o que eles arrumam, não. Mas, por exemplo, a barreira do contrato, de alguma forma conseguem passar por isso. O NIF, a barreira do representante fiscal, conseguem passar por isso. E outras, né, burocracias, eles conseguem, de alguma forma, resolver, solucionar ou burlar. Não sei qual é o trâmite. Mas aí, né, desses advogados aí de confiança, eu troquei uma ideia com ele agora há pouco, até que me tranquilizou, né? E ele falou que faz. Não achei o preço muito bom, mas também já vi preços muito maiores, por advogados que nem tinham referência, sabe? E aí, cara, eu tô pensando seriamente em pagar, porque a gente, né, vem com visto, vem devidamente legalizado e encontra só barreira, cara. É só barreira até agora. Não tive nada assim que o visto me abrisse as portas, lá ele. Não, na verdade, assim, na imigração. Né? Na imigração ali foi o único momento até então que o visto teve alguma validade. Outro ponto, vamos ver aqui, que o visto teve alguma relevância. Não teve nenhum outro ponto ainda, mas supostamente, o outro momento em que o visto vai me ajudar é na danada da entrevista e na velocidade com que eu vou conseguir a autorização de residência. Fora isso, o visto se torna basicamente inútil, sabe? Para coisas básicas. Por quê? Falta comunicação. E aí já fica só uma breve menção aqui a uma situação dessas de leis aprovadas, projetos de leis, não sei o que. Ó, gente, um monte de mudança, né, que estão prometendo aí, tipo, reagrupamento familiar, extensão do tempo para você pedir a residência permanente, né, que é a cidadania. Então, assim, tem muitos mitos, tem muita gente, principalmente os jornais, tá, que usam a manipulação da informação da seguinte forma, manchete. Governo muda isso, governo muda aquilo, governo faz isso. Não tem nada, até o momento da gravação desse vídeo, né? Não tem nada feito, nada aprovado. A galera fez tipo assim, como se fosse CPIs no Brasil. Fez ali uma reunião, juntou-se propostas, às vezes ali algum partido, né, apresenta uma proposta polêmica, cortina de fumaça na maioria das vezes para problemas maiores, e aí apresenta um projeto de lei polêmico. O que aquela comissão mista parlamentar faz? Eles vão avaliar e às vezes fazem modificações, acrescentam, né, ali alguns requisitos. Se aprovado por essa comissão, ainda vai ao parlamento, tá? Porque não foi o parlamento, nenhum desses negócios que eu citei aqui, nada disso polêmico que saiu aí, vai ao parlamento. Do parlamento, se aprovado, vai ao presidente. Se aprovado pelo presidente, volta ao parlamento para definição de alguns critérios e aí sim entrar em vigor. E isso pode levar anos ou pode nunca acontecer, entende? Então, tipo assim, cuidado com as notícias que vocês vão ler para não entrar em desespero e tal. Mas assim, por via das dúvidas, pelas mudanças, né, tipo até dos critérios do visto para pessoas altamente capacitadas e tudo mais, se isso acontecer, cara, não tiro de Portugal, tiro da França. França ou Espanha? Não lembro, não sei se é França ou Espanha, eu acho que é França, que o tempo de residência é de 2 anos, entende? O de residência legal, né, para você pedir a cidadania é 2 anos só, então, tipo, se for assim, vai para lá, né? Lá é altamente qualificado, precisa de profissões específicas, formações específicas, enfim. Mas até que isso seja aprovado em Portugal pode levar tempo, pode nunca acontecer, ou pode acontecer nos próximos meses, né? Fica meio que à mercê da sorte. Então, se você está programando aí para tirar o seu visto, daqui a 3 meses, se você conseguir antecipar, antecipe, porque é melhor um na mão do que 2 voando, não é mesmo? Mas, ainda assim, não é motivo para ninguém se desesperar, para ninguém, tipo, correr, né, para fazer alguma loucura, pegar empréstimo. Não, relaxa, tá? Relaxa, tudo isso aí leva tempo. Tem medidas polêmicas também que foram aprovadas lá em fevereiro. Não entraram em vigor ainda.
sabe? E essas já foram sancionadas pelo presidente. Então não tem tipo, nem projeção de entrar em vigor. Então dá uma relaxada conforme é isso. Quando ver, né, essas notícias polêmicas, lê a notícia completa, não vai só por manchete, tá? Segue ali a notícia mesmo, porque senão você pode cair nesses clickbaits, né, e acabar metendo o pé pelas mãos, beleza? Então é isso, o relato de hoje foi esse aí, mais um fracasso para a conta, né, mas ainda assim a gente segue aí no nosso plano, segue no objetivo de conseguir em algum momento aí subir de nível, né? Ainda está dentro do prazo. A minha entrevista na AIMA está marcada para o dia 3 de dezembro de 2025. Se não sofrer, né, nenhuma alteração, que normalmente ali eles acabam adiando, né, essas entrevistas. Já vi aí vários casos, até mesmo no meu grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, no grupo do Facebook também, que está aí na descrição. Tem vários links aí na descrição, tá? Que tanto para você se informar, quanto para você apoiar aqui o canal também. Por exemplo, a conta na Wise que você pode abrir, né, você ganha aí um benefício de uma isenção de taxa, tá, ó, atenção, você ganha isenção de taxa na sua primeira conversão de grana de até R$3.000, isso aí já salva uma graninha boa. Esses dias aí mesmo eu consegui fazer uma transferência com isenção de taxa que deu mais de R$200 de economia em uma transferência, sabe? Então assim, vale a pena. Então clica aí pelo meu link de indicação, você fortalece aqui o canal e você também é beneficiado, né? Mas enfim, e aí, é isso, beleza? Eu me perdi aqui no que eu ia falar, mas é isso, faz parte. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, vem participar aí com a gente, né? Seguir aqui a minha jornada e você fica sabendo aí do passo a passo de tudo que eu tô fazendo, para você não passar pelos mesmos perrengues, né? Às vezes alguma solução que eu encontrar aqui pode ajudar você a não passar pela mesma situação. Não é mesmo? Então compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, grupo da família, vai mandando aí pra galera que você ajuda aqui o canal a ter mais visualização, né? Manda para aquele seu amigo ou amiga que pretende migrar para Portugal. Eu tenho certeza que em algum momento, algum vídeo vai te ajudar também, beleza? Então é isso, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, é só o começo.